E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a Isabela e esse aqui é o Geeks. Hoje a gente vai estar apresentando uma personagem chamada Katniss Everdeen. Ela é a personagem principal de uma trilogia chamada Jogos Vorazes. E se você quiser saber como que a gente pode trazer a história dela à luz da palavra, fica até o final do vídeo. Roda a vinheta! A trilogia dos Jogos Vorazes foi escrita por uma autora chamada Suzanne Collins e lançou os livros em 2010. E para a gente entender mais ou menos a história da Katniss, a gente tem que saber qual é a sociedade distópica que ela está inserida. Então você se imagina em um país chamado Panem, que está dividido em 13 distritos e uma capital. E os distritos, eles estavam muito insatisfeitos com o jeito que eles estavam vivendo e com o governo da capital. Então eles se reúnem e fazem uma rebelião contra o governo. Mas aí a capital acaba destruindo um dos distritos, o 13, que era tipo a força da rebelião, e todos os outros distritos acabam desistindo, eles se encontram sem esperança. Então aí a capital ela submete todos os outros distritos ao seu poder. Então, todo ano após essa rebelião, a capital forçou os distritos a oferecer 24 crianças, um casal de cada distrito, para participar dos Jogos Vorazes. Então, basicamente, o que acontece nesses jogos é uma arena onde é televisionado tudo que acontece lá, não somente para o entretenimento do povo e da capital, mas também para lembrar que eles estão à mercê da capital, que não há nada que eles possam fazer para tirar eles do poder. E o jogo ele só pode ser vencido com a morte de todos os jogadores, restando somente um. E essa é a sociedade que a Katniss está inserida. Ela é uma garota do Distrito 12 que é obrigada a ver ano após ano os jovens da idade dela e o povo do distrito dela serem mortos nos jogos. Então ela vive uma vida assim, normal, né? Considerando a sociedade que ela vive. Ela se dedica à caça, como usar o arco e flecha e para ajudar a família dela que é muito pobre. Até que tudo muda quando a irmã mais nova da Katniss, a Prim, ela é sorteada para participar dos Jogos Vorazes. Então, no desespero, a Katniss ela se oferece como tributo no lugar da irmã dela para ir participar dos jogos. Então, ela acaba indo para os jogos junto com outro contestante do distrito dela, que é o Peeta Mellark. Então, ela vai para a capital, né, para se preparar para os jogos. E lá ela acaba percebendo a diferença de vida da capital com o povo dos outros distritos, que lá na capital eles viviam uma vida em abundância. Tanto que tem uma cena no filme que mostra que eles usavam um líquido para eles vomitar comida para comer mais, o tanto que eles tinham fartura, enquanto o povo dela passava muita necessidade e vivia em miséria. Então a Katniss e o Peeta eles vão para os Jogos Vorazes como participantes do Distrito 12. No final acaba sobrando só os dois. E como a Katniss não queria matar o Peeta e nem o Peeta matar ela, ela acaba pegando umas amoras venenosas que tinha lá na arena e os dois ameaçam cometer suicídio duplo, porque assim desse jeito não ia ter nenhum vencedor no jogo. Então isso acaba funcionando, eles acabam sendo Isso acaba funcionando porque os dois acabam sendo coroados os vencedores dos Jogos Vorazes daquele ano. Mas a capital acaba vendo isso como um ato de rebeldia. É como se ele estivesse desafiando o poder do presidente Snow. E depois disso a Katniss é mudada para sempre. Então, ao longo dos livros e ao longo dos filmes, a gente vai percebendo como a visão da Katniss muda sobre toda a situação que ela está vivendo no país dela. A gente vê no início que ela se preocupa exclusivamente com a família dela, com as pessoas que ela ama. Só que a gente vê isso mudando nela quando ela começa a se preocupar também com o povo dela. Porque depois que ela vence os Jogos Vorazes junto com o Peeta, eles vão numa turnê dos vitoriosos, que é basicamente eles viajam em todos os distritos fazendo discursos. Então aí, nessa viagem, ela começa a perceber como a participação dela teve um impacto muito grande na sociedade, no povo dela. Nessa viagem, ela acaba percebendo como a capital tem reagido ao povo que é contra o governo do presidente Snow, com muita crueldade. As pessoas, a população, eles acabam usando o símbolo do tordo, que é um pássaro fictício da própria trilogia, para usar como um símbolo revolucionário.
Então eles usam esse símbolo para se referir a Katniss. Eles acabam vendo na Katniss uma esperança para mudar a situação que eles vivem. É a partir daí que a Katniss se encontra um impasse entre proteger a família dela e participar da revolução. Como retaliação à resposta que o povo estava dando às atitudes da Katniss, como por exemplo ela ter usado o símbolo do tordo, ela ter tomado o lado revolucionário, o presidente Snow ele acaba destruindo o Distrito 12 e a partir daí a Katniss se prepara para guerrear. Com a destruição do distrito dela, ela acaba indo se refugiar no 13, que todo mundo pensou que não existia mais, que estava completamente destruído. Mas ele só estava esperando uma oportunidade para poder atacar a capital. Então a Alma Coin, que é a líder e a presidente do 13, ela acaba vendo na Katniss um meio para unir o povo contra a capital. Então a partir daí, a motivação da Katniss acaba mudando. Ela não se importa mais somente com ajudar a família dela e as pessoas que ela ama. Ela vê também, começa a ter uma preocupação com o povo dela que está sendo oprimido pela capital. Então aí ela começa a ter essa vontade de guerrear contra eles, de realmente começar a revolução. Então ela se torna responsável pela chama da revolução no povo e também responsável por liderar o povo contra o totalitarismo. No final da trajetória, ela acaba descobrindo os verdadeiros motivos da Alma Coin, que é a líder do 13, né? E os verdadeiros motivos dela era somente tomar o lugar do presidente Snow e continuar com os Jogos Vorazes. A Katniss ela acaba tendo uma conversa com o presidente, onde ela acaba descobrindo que a responsável pelo bombardeio que teve ao povo na casa do presidente Snow foi a Alma Coin, e que acabou matando a irmã mais nova dela, a Prim. Desse modo, ela acaba matando a Alma Coin no final e, consequentemente, o presidente Snow acaba morrendo na mão do povo. E depois disso, os Jogos Vorazes nunca mais aconteceram. E a gente pode usar essa história incrível da Katniss como paralelo de algumas personagens bíblicas que também são muito legais, como a Débora e a Jael. A Débora ela foi uma profetisa e juíza em Israel. A história dela é descrita nos livros de Juízes, no capítulo 4 e 5. Débora ela viveu num período muito complicado da história de Israel. O povo ele fazia tudo o que eles queriam e o sacerdócio naquela época não funcionava muito bem. E tanto que nem tinha rei para comandar o povo. E uma das coisas que caracteriza a população na época de Débora é a covardia dos homens. Então, a história bíblica conta que ela sentava nas montanhas de Efraim para ajudar o povo. As tribos de Israel de todos os lugares vinham até ela para trazer as causas deles, os problemas deles, e ela tentava ajudar o povo. Então, quando o povo de Israel eles se viram oprimidos pelos povos cananeus, liderados pelo Jabim, eles apelaram a Débora. Então Débora ela foi e recorreu a Baraque para poder liderar o povo de Israel contra os cananeus. Mas Baraque insistentemente disse que que ele não iria liderar, a não ser se Débora fosse junto com ele. Então, diante de toda essa situação, a Débora ela concorda em acompanhar Baraque, mas ela diz para ele que devido à covardia dele, Deus não ia entregar a vitória da batalha para ele, mas que sim, Deus daria nas mãos de uma mulher. É aí que entra a história de Jael. Ela acaba convidando Císara, que era um inimigo do povo de Deus, que era cananeu, para entrar na tenda dela oferecendo proteção. Então, no meio da noite, quando ele estava cansado, ele dorme num sono profundo e, aproveitando a oportunidade, Jael pega uma estaca e um martelo e mata ele. Então, ele acaba morrendo. Então, Baraque ele vai ao encontro de Císara para poder guerrear contra ele. Só que no meio do caminho, ele acaba encontrando Jael com a cabeça do homem morto, cumprindo aquilo que Débora tinha dito sobre a vitória ser dada das mãos de uma mulher. Pode ir? Ok, então o resultado de tudo isso foi a vitória do povo de Israel contra os cananeus. Então a Débora é reconhecida aquela que conduziu o povo de Israel para a libertação deles e se livrar da opressão dos cananeus naquela época. Então aqui a gente vê duas histórias de duas mulheres extremamente corajosas e que usaram essa chama para poder ajudar um povo que estava sendo oprimido e os liderar à liberdade.
E nós podemos usar o exemplo dessas mulheres para a gente poder levar o evangelho onde quer que a gente vá e onde quer que a gente esteja inserida. Não importa se seja na escola, se seja na faculdade, até mesmo em casa. Nós devemos levar o evangelho de Deus para as pessoas. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem assistiu até o final. Então não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E deixa um comentário aí no YouTube pra gente saber o que você quer ver nos próximos vídeos. Muito obrigada.